Qualquer grupo ou conjunto que, para ser formado, precisa obedecer a uma ordem, é considerado uma sequência. Em nosso cotidiano, encontramos vários grupos que são uma sequência. Por exemplo, as numerações das casas obedecem a uma sequência. A ordem dos nomes em uma lista telefônica, a organização dos dias do ano em um calendário, a classificação dos alunos aprovados no vestibular também é uma sequência. Na matemática, uma das maneiras de trabalhar a sequência é através da progressão aritmética. Vejamos agora a explicação teórica de um profissional. Beleza, pessoal? Vamos começar pela introdução. O que é uma progressão aritmética? Está aqui explicado para vocês. Uma progressão aritmética, também chamada de PA, nada mais é do que uma sequência de números onde cada termo, exceto o primeiro termo, vai ser resultado da soma do termo anterior com uma constante, que a gente vai chamar de razão. Simplificando para vocês, temos essa sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada termo dessa sequência, exceto o primeiro termo, vai ser resultado da soma do anterior mais 1. Então, por exemplo, o 2 é o 1 mais 1. O 3 é o 2 mais 1. O 4 é o 3 mais 1. Sempre um número na sequência é a soma do anterior mais 1. E a gente vai chamar essa constante que a gente sempre soma de razão. Essa vai ser a razão da nossa PA, progressão aritmética. Um outro exemplo para vocês. 3, 1, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, menos 9 e menos 11. Como que a gente obteve esses termos? É sempre o anterior, nesse caso, menos 2. Olha só, o menos 1 é o 1 menos 2. O menos 3 é o menos 1 menos 2. O menos 5, menos 3, menos 2. Percebe que a gente sempre tira menos 2? Então, menos 2, nesse caso, é a razão dessa progressão aritmética. Beleza? Tipos de PA. A PA, pessoal, pode ser de 3 tipos. Ela pode ser crescente, se os números na sequência forem crescendo, decrescente se eles forem diminuindo, e finalmente constante se não houver mudança. Nesse caso, a razão da PA vale 0. 3 mais 0 dá 3, mais 0 dá 3, e assim por diante. Então, crescente, decrescente e constante. Beleza? Termos de uma PA. Vamos supor que nós temos a PA 1, 3, 5, 7 e 9. A gente vai chamar de A1 o primeiro termo da PA, A2 o segundo termo, A3 o terceiro e a N o enésimo termo, e assim por diante, pessoal. Então, no exemplo acima, note que o A1, ou seja, o primeiro termo, vale 1. O A2, ou seja, o segundo termo, vale 3. O A3, que é o terceiro termo, vale 5. E o A4, perdão, e o AN, que é o enésimo termo, pode ser qualquer termo que o problema quiser. E a razão, pessoal? O que é a razão mesmo? A razão é aquele valor que a gente somando a um termo, a gente obtém o termo seguinte. Beleza? Nesse caso vale 2, porque 1 mais 2 dá 3, mais 2 dá 5, e assim por diante. Tranquilo? Fórmula do termo geral. Vamos supor que nós tenhamos novamente aquela PA. 1, 3, 5, 7, 9. Note, pessoal, que nesse caso, a razão, como a gente já viu, vale 2. Note também o seguinte, o segundo termo é o primeiro mais uma razão. Vamos ver? O segundo termo é o 3, é o primeiro, que vale 1, mais uma razão que vale 2. 1 mais 2 dá 3, tá certo? Da mesma forma, o terceiro termo é o primeiro mais 2 razões. O quarto termo é o primeiro mais 3 razões. Note então o seguinte, que se aqui for 2, aqui é 1. Se aqui for 3, aqui é 2, sempre 1 a menos. Se aqui for 4, aqui é 3. E a gente sempre repete o primeiro termo. Consequentemente, a gente pode deduzir a fórmula do termo geral. Quando nós tivermos um termo genérico, o AN, vai ser o A1, né, sempre igual, o A1, mais 1 a menos aqui. Quanto é N menos 1? N menos 1 vale N menos 1 mesmo. Então, mais N menos 1 vezes a razão. Tranquilo? De novo, pessoal. O A2 vale o A1 mais uma razão. A3, o A1 mais 2 razões. Sempre 1 a menos. Se eu posso colocar 1 a menos aqui, eu também coloco 1 a menos aqui. N menos 1 dá N menos 1. Então, ficou que o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, que é a nossa fórmula do termo geral. Importantíssima, e a gente vai usar nos vários exercícios que a gente for fazendo. Beleza? Existe uma outra fórmula
similar a essa, que é o seguinte: o AN é igual a AM mais N menos NR. Pega esse menos esse e multiplica o R aqui no final. Então, AN igual a AM mais N menos M vezes o R. Essas duas formulinhas são muito usadas. Se por acaso você esquecer essa aqui resolve tudo que essa também faz. Tranquilo? Vamos agora, pessoal, achar o número de termos da PA. 1, 4, 7, 10, pontinhos, 109. Para fazer isso, vamos dar nome aos bois. Primeira coisa vai ser achar a razão. A razão é um número qualquer menos o antecessor. Por exemplo, 4 menos 1. Poderia fazer 7 menos 4, dá o mesmo valor. O importante é pegar um número menos o antecessor para achar a razão. Então, por exemplo, 4 menos 1 vai dar 3. O A1, pessoal, é o primeiro termo. O AN, nesse caso, é 109. E N, que é o número de termos, é justamente aquilo que a gente quer achar. Então, com esses dados, a gente pode montar aqui AN igual a 1 mais N menos 1R, que era a formulinha que a gente já viu. O AN vale 109, só substituir. O A1 vale 1, o N a gente quer saber, e o R, que é a razão, vale 3. Fazendo a continha, você vai obter que N igual a 37. Isso significa que a minha PA tem 37 termos. Olha só, achei um exemplo para resolvermos que fala de radares, bem como o nosso objetivo de usar exemplos do cotidiano. Então vamos tentar resolver. A companhia que administra uma rodovia quer colocar radares eletrônicos de controle de velocidade ao longo de 500 km. Dessa forma, segue a tabela com os seguintes dados. No radar quilômetro, no caso. O primeiro, 10. No segundo, 50. E no terceiro, 90. E assim sucessivamente, formando uma progressão aritmética. Sendo assim, a companhia quer saber quantos radares eletrônicos serão colocados no trecho planejado? É o N, né? Quantos radares é o N? Quer saber? A gente tira... Vamos aplicar a fórmula, então. É o AN igual a 1 mais N menos 1. N menos 1 vezes R. Vamos tirar os dados do problema para colocar na fórmula, então. O A1, no caso, é o 10. A1 é o 10. O N é o que a gente quer saber, né? E a razão é a 40. A razão é 40, porque a gente diminui 50. o segundo termo Do primeiro. do primeiro. E o AN... Supondo que o AN é 500, por N uma extensão de 500 quilômetros, né? Isso. Vamos resolver agora. 500 igual a 10 mais 40N menos 40. Por que 40N menos 40? Porque aqui a gente multiplica primeiro, a gente faz primeiro a multiplicação para depois a adição. 500, que é igual a menos 30 mais 40N. 530, porque passou 30 para cá, é igual a 40N. Então, N é igual a 530 dividido por 40. Deixa eu ver. Que dá Que dá 13,25. 13,25. Que no caso são 13 radares. A gente tem que arredondar. Por ser um valor menor. 13. Então, são 13 radares. Exatamente. Muitas pessoas pensam que a matemática é uma disciplina em que só se trabalha com um grande número de fórmulas, sem sentido e com cálculos intermináveis. Em nossas escolas, o ensino das progressões é passado aos alunos, enquanto deveria ser construído junto com eles. Nota-se também que esses conceitos não são abordados a partir da história e não têm ligação com a realidade dos mesmos.
Mas o objetivo desse trabalho é mostrar que as coisas não são bem assim. Afinal, nós podemos encontrar a matemática em todo o nosso cotidiano, como as sequências com que ocorrem alguns fatos, como, por exemplo, as estações do ano, que se repetem obedecendo ao padrão. Os números de placas dos veículos também são exemplos de progressões ou sequências. Este trabalho tem a intenção de, com o apoio de diversas técnicas, atividades, problemas e inclusive da parte histórica, ajudar as pessoas a compreender as progressões. Estudando inicialmente os processos geniais que ao longo da história tantos homens encontraram para enfrentar os problemas do dia a dia, tendo em vista o que a história pode oferecer, como contribuição ao processo do ensino-aprendizagem da matemática. Surgiram das necessidades dos antigos povos babilônicos e egípcios, se estendendo até os dias de hoje. Num segundo momento, estão dispostos os conceitos, formas e suas demonstrações, sendo de grande valia ressaltar que elas partem de pressupostos reais e que não são inventadas. Por fim, salientamos as aplicações dos conceitos estudados no nosso meio, com a utilização de meios tecnológicos. Sendo assim, mostramos que a matemática não é abstrata a ponto de não se conseguir aplicar em nada, uma vez que ela pode e deve estar ao alcance de todos. Será uma ordem é considerada uma sequência. Em nosso cotidiano. Classificação dos adultos aprovados no vestibular. Pois é, agora. Olha só, achei um exemplo para o Não, momento. para aí, a gente tinha dado... Aí,